Crise dos 30. Eu fiquei pensando em um assunto pra gente poder conversar hoje, refletindo, porque amanhã eu vou viajar, eu vou pra praia, e eu tô bem animada, sabe, de poder viajar com a minha família, de estar com pessoas que eu gosto. E eu percebi que de uns 2 anos pra cá, na verdade de um ano pra cá, pra ser bem exata, eu dei uma mudada. E eu comecei a fazer várias reflexões, porque eu fiquei um tempo sem querer conversar com ninguém. Você já passou por isso? Eu comecei a entender que é uma parada que tá acontecendo com várias pessoas, vários amigos à minha volta. E a galera normalmente com 28 anos, 29 anos. E é por isso que eu comecei a me ligar que existe sim uma crise dos 30. E eu quero saber de você. Você já passou por isso? Você já teve essa crise dos 30? Você já ouviu alguém falar sobre isso? Porque isso aconteceu comigo quando eu tava chegando perto dos 29 também, dos 28 para os 29, para 29 anos. E eu fiquei muito diferente do que eu sou. Eu normalmente sou uma pessoa que gosta de conversar, que sempre gostei de ter muitos amigos, e do nada eu me transformei em a pessoa mais antissocial que você vai conhecer na sua vida. E isso pra mim foi um choque. Foi um choque porque eu não sou essa pessoa que gosta de ficar na minha, só que de repente eu me tornei. E até eu entender que eu tava fazendo um processo de evolução, demorou, porque eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu não quero mais falar com ninguém. Eu não quero mais ter amigos, não me chamem para lugares, não me convidem. E agora, 33, eu comecei a perceber que na verdade, essa crise dos 30 ela aconteceu porque eu estava extremamente cansada. E isso acontece quando a gente está fazendo aí os nossos 30 anos e a gente percebe que a vida que a gente levava até hoje não é a vida que a gente queria levar. E é por isso que tem tantas pessoas fazendo transição de carreira nos 30, 30 e pouquinhos. Pode ver. Repara aí, pessoas à sua volta, como é que elas estão com seus empregos? Elas estão felizes? Elas estão infelizes? Elas estão percebendo que tudo que elas sonharam para si mesmas não era exatamente o futuro que elas desejavam de verdade. Hoje eu estava conversando com uma aluna minha e ela estava contando sobre a irmã dela, que tem duas faculdades, está indo para a terceira faculdade, e as três faculdades são na área da saúde. E tem especialização e tem tudo que você pode imaginar na sua vida. E eu fico pensando, até que ponto que a gente vai continuar fazendo faculdades para a gente se formar e entender que o que a gente busca não está, infelizmente, dentro de uma cartilha de faculdade. A flexibilidade e o conforto financeiro que a gente busca não está dentro de um processo de vida autônomo, quando você trabalha, né? Você é autônomo, não tá em vender horas, e ninguém falou isso pra gente quando nós éramos mais novos. Eu, por exemplo, nunca tinha tido essa conversa com os meus pais. Os meus pais nem imaginavam isso, porque eles eram CLT, eles não tinham realmente como pensar em ter essa conversa comigo. E hoje, fazendo todo o meu processo de transição de carreira, entendendo que não é só sobre vender hora, vender um serviço, eu preciso vender um produto e escalar esse produto, eu preciso conversar com mais pessoas. Eu ouvi uma frase sensacional. Se você estiver gostando do vídeo, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que também vai ser ajudado. Que falou o seguinte: quanto mais próspero você quer ser, mais pessoas você vai precisar servir. E de fato essa frase, ela mexeu comigo, porque foi como se tivesse dado um estalo na minha cabeça. De fato, quanto mais próspero nós formos, mais pessoas a gente vai precisar servir, porque mais pessoas precisam nos ouvir. Isso não significa só de pessoas aqui que a gente vai conversar na internet. Às vezes você vai ter um Instagram, você vai ter um canal no YouTube. Não é só sobre isso, mas é também sobre você ter uma empresa, atender muitas pessoas, servir muitas pessoas. Ter um restaurante, servir muitas pessoas. Você pode ter, sei lá, uma borracharia. E aí, quanto mais você evolui, mais pessoas você serve, porque você escala o seu negócio. E eu tava pensando que precisa realmente ter muita coragem e muito peito para crescer um negócio. Porque quanto mais pessoas a gente começa a servir, mais visibilidade e mais exposição a gente tem.
E os meus vídeos aqui na internet falam muito sobre como a gente precisa se expor e como o medo da exposição é, sem sombra de dúvida, o maior medo que existe aqui pra nós alecrinzinhos dourados. Porque nós nos preocupamos muito com a nossa autoimagem. E essa parada de autoimagem é uma coisa tão forte, tão profunda, que a gente nem se dá conta de que tudo o que a gente faz ou o que a gente não faz está diretamente ligada com a nossa autoimagem, com a preservação da nossa autoimagem. É como se de fato fosse uma autopreservação. É como se a gente tivesse medo do que vão pensar e a gente precisa muito proteger a nossa reputação. E eu bato muito nessa tecla aqui nos meus vídeos, porque nem sempre a gente sabe disso. E a transição de carreira que às vezes você tá querendo fazer, você entendeu que para você ser mais feliz, você vai precisar se livrar do medo do que as pessoas pensam de você. Eu tava conversando com o meu pai esse final de semana, a gente foi treinar junto, foi muito legal. E aí o meu pai, ele me contou, ele me confidenciou algo que ele tá com vontade de fazer, mas que ele não faz, porque o meu avô, que já tá velhinho, né? Meu avô tem 87 anos. O meu avô não quer que ele faça. E o meu pai tem muito medo de magoar o meu avô. Só que eu fiquei pensando, o meu avô, ele não sabe o que é estar na pele do meu pai. Então, pro meu avô, ver o meu pai vivendo determinada situação não é confortável. E aí o meu avô quer proteger o meu pai. Só que o meu pai já tem 57 anos e o meu pai já é adulto. E essa determinada situação que o meu pai tá querendo viver, o meu pai não consegue viver por conta do medo do meu avô, do que o meu avô pensa. E quantos de nós não vivemos isso? Quantos de nós não prolongamos uma carreira porque os nossos pais queriam que a gente fizesse uma faculdade? E aí a gente tá nessa faculdade até hoje, a gente tá vivendo essa carreira até hoje. A gente não consegue se desvincular disso. E é, muitas das vezes, por um amor. E a constelação sistêmica fala bastante sobre isso também. Como que nós honramos os nossos pais? Como que nós honramos a vontade dos nossos pais? Às vezes, eles até já faleceram. E ainda assim, a gente está honrando aquele emprego, aquela carreira, aquele relacionamento. A gente honra por amor. É como se o meu pai, por viver a vontade dele e não a vontade do meu avô, é como se o meu pai estivesse traindo o meu avô. Esse final de semana foi nítido ter essa conversa com ele. Foi muito engraçado, porque ele já é um adulto. E eu percebo que quanto mais eu vou me lançando pro mundo, menos autorização para os meus pais eu preciso pedir. E eu tenho certeza que talvez isso soe um pouco egoísta, mas é um fato. Nós não precisamos e não devemos pedir mais autorização para os nossos pais. Seria muito interessante que eles nos abençoassem, né? Beleza, filhão, vai viver tua vida aí, né? Seja feliz. Seria interessante, mas às vezes não vai acontecer. Porque às vezes a ideia deles de felicidade é uma ideia que não é real. Tem uma moça na internet, o nome dela é Ivana, e ela fala sobre crianças, adolescentes, e ela fala dessa criação de uma forma que ela abrange a expansão da consciência. E ela fala que mulheres, após os 50 anos, não podem mais gerar uma vida justamente por causa disso. Porque as gerações, elas vão mudando. E a mulher de 50 anos, ela já não consegue ter um pensamento que vai acompanhar a próxima geração. A próxima geração, ela vem mais afiada, ela vem mais livre. Ela vem, por exemplo, como nós, eu que tô com 30 anos, que já percebo coisas e não me importo se vão pensar coisas ruins de mim se eu não estiver ali, se eu não fizer a vontade do outro. E aí, por isso, eu acabei me fechando. Eu me fechei porque eu tava tentando entender o que era que eu realmente queria. E
Diante de todo o autoconhecimento que eu venho estudando, diante da minha jornada de autoconhecimento, no começo foi um pouco difícil pra mim perceber que eu tava me fechando e que eu queria estar mais sozinha. Mas agora eu já entendo que o que eu quero é selecionar pessoas. E eu tenho certeza que você, depois dos 30, também quer fazer isso. Não é todo mundo que você quer do seu lado, com qualquer papo. Não é uma galera baixa astral. Não é uma galera que fica se vitimizando. Eu, por exemplo, eu odeio gente que fica se vitimizando. Porque eu entendo que cada um na Terra tem o que merece. E se eu tô vivendo, tô passando por isso, é porque eu mereço, eu preciso ir atrás das coisas que eu quero. E eu não gosto de ficar me vitimizando e ó céus, ó terra. A era da internet tá aí pra ajudar milhares de pessoas. Então as pessoas, e aí eu tô falando de uma galera aqui, ó, classe média, né? A galera que tá ao meu redor, que tem condições de crescer. Eu não tô falando da galera que realmente tá em estado de calamidade e que precisa de ajuda mesmo, tá? Eu tô falando de nós aqui que temos mais ou menos a mesma vida. Eu não gosto desse tipo de vitimismo, de ficar lá choramingando, falando, ah, céus, ó vida, ó o que foi comigo, do meu passado, ó o que faz comigo. Eu não sou essa pessoa, então eu preferi começar a me blindar. E agora eu fico falando pra Deus, Deus, eu quero novas amizades. Porque eu entendi que eu posso escolher e que as amizades que estiveram comigo no passado, eu não consigo mais me encaixar. E eu nem quero mais me encaixar. E é justamente por isso que nossa geração e a galera da expansão da consciência vem com força. Vem de uma maneira diferente. Somos uma geração diferente, uma galera que já olha para algumas coisas da vida e não aceita. Não aceita mais migalha. Nós somos uma galera que a gente já olha para um homem com atitudes machistas e a gente não gosta, porque a gente já entende que nós mulheres temos o nosso valor. A gente olha para o racismo, a gente olha para a homofobia de uma maneira diferente, porque a gente entende que isso não é bom, não tá certo. Nós somos uma geração diferente. E é a partir dessa geração que a gente vai construir coisa melhor. Por isso que uma mulher de 50 anos, ela não pode mais gerar uma criança, segundo a Ivana, e eu gosto desse pensamento. Porque as coisas elas vão evoluindo. Se a gente fosse pensar lá nos anos muito lá atrás, 60, os anos 50, nunca, jamais que esses pensamentos eles eram aceitos. Porque a sociedade, ela era mais quadrada. E aí, conforme as coisas vão evoluindo, conforme as coisas vão melhorando, a gente vai ficando mais leve. Vai tendo mais leveza, vai abrindo a cabeça. E o que os nossos pais pensam, muitos dos nossos pais têm a mente fechada, quadrada, de acordo com as experiências deles, com as coisas que eles viveram. E conforme a gente vai crescendo e vai evoluindo, a gente começa a perceber que a gente pode tomar conta do nosso próprio caminho. E isso é genial. É maravilhoso, mas precisa ter peito para peitar novos desafios. Porque quando a gente começa a querer novos resultados, a gente vai precisar peitar novos desafios. As coisas não são simples, mas elas nunca foram. Não tô falando pra você que são fáceis, que são difíceis, cada um tem a sua vida, né? Eu saí lá da perifa e tô aqui fazendo as coisas que eu preciso fazer pra eu conseguir progredir cada vez mais. Não são fáceis, nem difíceis, não são simples, mas a gente começa a entender que faz o que precisa ser feito. E quando a gente quer muito buscar alguma coisa, quando a gente quer fazer a transição de carreira, quando a gente quer tentar um novo mundo, nós precisamos ter uma clareza excepcional do que é que a gente quer. Porque se a gente não tem clareza do que nós queremos, a gente não sabe o caminho que a gente precisa tomar. Então a gente precisa entender o que é que a gente quer. Qual é o faturamento que eu quero ter? Onde é a casa que eu quero morar? Como é o tipo de vida que eu quero levar? Eu quero levar uma vida mais leve, mais light. Eu quero viver na praia. Eu quero voltar para o interior, como é o meu caso.
Eu quero viver no campo. O que que é que eu quero fazer? E a gente precisa começar a construir dentro da nossa mente essa vida. Eu coloquei no meu protetor de tela o carro dos meus sonhos. E agora só aparece o carro dos meus sonhos no caminho. É impressionante. Agora, até nos estacionamentos das academias que eu frequento, eu chego e saio, tá lá o carro. Muito louco. Porque a percepção da realidade, ela fica mais aguçada. E aí eu começo a ver aquele carro o tempo todo. É incrível como a nossa mente, ela presta mais atenção no que é que a gente quer, quando a gente tem clareza do que nós queremos. E é por isso que você tem que ter clareza do que você quer. Qual é a vida que você escolhe ter? Mesmo que os teus pais, eles não concordem com isso. Mas se você já é uma pessoa adulta, se você já não depende mais da vida deles, né? Assim, se você realmente já é responsável pela sua própria vida, você tem que escolher as coisas que você quer. Isso é muito importante. Tem adultos que não conseguem tomar decisão. E isso é um bloqueio. Todo adulto, se você, por exemplo, é um adulto que tem dificuldade de tomar decisões, você precisa entender que o adulto toma decisões o tempo todo. Quem não toma decisões é a criança. E às vezes o adulto, ele não quer tomar decisões porque ele tem medo de errar. Ah, se eu escolher isso eu vou errar. Quem sabe, né? E nós temos que topar o risco. As pessoas que topam riscos, que aceitam riscos e que sabem lidar com suas frustrações, com certeza são pessoas bem-sucedidas. Bem-sucedidas financeiramente, bem-sucedidas emocionalmente. Porque é importantíssimo que a gente tope riscos e que a gente saiba lidar com as nossas frustrações quando não der certo de primeira, porque dificilmente vai dar. Pode ser que dê, mas é difícil. Então, conforme a gente tenta uma, tenta duas, tenta três, a gente continua tentando, lida com aquelas frustrações, recalcula a rota, sem ser uma pessoa louca, obcecada, mas sim obstinada. A diferença de uma pessoa obcecada e obstinada é que o obcecado, ele quer aquilo e pronto. E aí ele fica louco por aquilo. E o obstinado não. O obstinado, ele tem uma meta, ele olha o alvo e ele busca o alvo. E mesmo que no meio do caminho ele precise recalcular rotas para ele conseguir chegar naquele alvo, ele recalcula, mas ele chega. Diferente do obcecado, que é só aquilo. Uma pessoa obcecada é quando ela tem um cara, uma mulher que tem um cara ou um cara que tem uma mulher. E eu só quero se for aquele. Eu só vou ser feliz se eu tiver com aquela pessoa. Isso é uma pessoa obcecada. E por mais que aconteçam milhares de coisas e o cara tá cagando e andando, a mulher tá cagando e andando, é uma falta de autoestima ser obcecado por um determinado resultado. Porque a gente precisa ter flexibilidade no meio do caminho. Flexibilidade. E sempre que a gente tentar coisas novas, muitas coisas vão dar errado. E a flexibilidade no meio do caminho, ela vai ajudar a gente a recalcular a rota. Topar um desafio, lidar com a frustração, recalcular a rota. E a galera aí dos 30 anos, que passou pela crise dos 30, provavelmente teve essa crise de identidade, do putz, e agora? Quem eu sou? O que eu quero da minha vida? Esse trabalho tá uma droga. Essas pessoas que estão me rodeando tá uma merda. Esse parceiro que tá do meu lado é péssimo. Eu não quero mais essa vida. Quem é que eu sou? Qual é a vida que eu quero ter? E agora, com mais consciência e mais maturidade, é o momento certo da gente começar a projetar e recriar a nossa vida. Escreve no papel. Escreve no papel tudo o que você quer. Recalcula a rota. Às vezes você pode hoje se olhar no espelho e falar: eu não me reconheço como eu tô. Esse corpo, esse cabelo, eu não me reconheço. Se você, como eu, tem tatuagens, eu tenho tantas tatuagens que eu fiz quando eu era jovenzinha. E essas tatuagens, cada tatuagem que eu tenho, elas representam um momento da minha vida que eu passei, que eu queria. Eu queria mudança. Era uma rebeldia minha, era uma coisa assim. E eu tive que ressignificar todas elas hoje, mais velha. Porque hoje em dia eu já não faria mais. Essa rebeldia, ela já não mora mais em mim.
É diferente. Hoje em dia eu não me sinto mais rebelde, eu me sinto madura. Madura para quando eu quero alguma coisa, tentar ir lá e fazer. Tentar, tentar. Mesmo que eu não consiga de primeira, não dê certo, tentar, continuar tentando. Mas antigamente eu não tinha essa maturidade. Então eu queria uma mudança e eu queria que ela fosse muito rápida. E eu já ouvi alguém dizer que quando a gente quer muita mudança por fora, quando a gente quer pintar muito cabelo, a gente quer fazer tatuagem, pôr brinco, nanana, essas mudanças que a gente quer pra ontem no nosso visual, isso representa uma mudança interna que a nossa alma busca e que às vezes a gente não sabe ouvir, não sabe interpretar. Quando a gente quer se mudar muito, fazer essa rebeldia, quero mudar, quero transformação. A nossa alma pede por transformação e às vezes a gente não sabe interpretar isso. E aí muda no corpo, muda no físico, o que o não físico, o que o metafísico está pedindo mudança. Então, se você hoje olha para o espelho e não se reconhece mais, ressignifica tudo que você passou e dá um sentido novo para a tua vida. Eu, por exemplo, com as minhas tatuagens, eu ressignifiquei todas elas. Elas já não, muitas delas já não me representam mais. Eu tenho as costas fechadas num dragão. Eu tinha 18 anos, imagina. Eu tenho 33 anos. Esse dragão, quando eu fiz, e eu levei 6 meses para fazer, ele representava uma menina que queria mudança, que queria sair da periferia, que queria sair da casa da mãe, que se sentia oprimida. Aquela rebeldia de uma menina de 18 anos, aquariana, aquela coisa. Eu vou mudar o mundo! Gostava de ouvir Legião Urbana, Pearl Jam, Cássia Eller, sabe? Eu não sei o que aconteceu comigo no meio do caminho. Eu gostava de ouvir Racionais. E no meio do caminho eu me transformei e tive a expansão de consciência. E eu percebi que, por mais que eu tinha muita atitude, eu ouvia galera de atitude, por dentro eu era muito fraca. E toda essa rebeldia que tinha por fora, ela queria muito esconder uma Bruna que era muito fraca, uma Bruna muito frágil, uma Bruna que tinha autoestima completamente extinguida, não tinha autoestima. Uma Bruna que precisava de acolhimento, era a minha Bruninha, era a minha criança interior que precisava de amor. E eu só fui descobrir isso agora, mais velha, depois da expansão de consciência, com 28 anos. Então, tem uma teoria, que é a teoria dos setênios, que falam que de 7 em 7 anos você vai realmente fazendo várias transições na vida. E cada setênio representa algo. E com 28 anos foi o que aconteceu comigo. De 28 para 29 eu percebi que eu precisava de muita transformação. E foi quando a minha alma, ela gritou por transformação e expansão de consciência e ela aconteceu. Eu fui fazendo perguntas para Deus. Deus, por que eu? Deus, por que comigo? Por que eu tenho essa vida? Por que que pra mim não funciona, os relacionamentos não funcionam? Por que que pra mim tá sempre tão difícil, eu não tenho um namorado? Eu resolvi realmente fazer essa pergunta pra Deus, me rasgar e falar, Deus, por quê? E as respostas começaram a aparecer, como num passe de mágica. O YouTube começou a me mandar vídeos, e naquela época nem existia esse negócio de algoritmo tão bom quanto é hoje, né? E o YouTube começou a me mandar vídeos de expansão de consciência, de autodesenvolvimento. E eu comecei a entender. Ah, era isso. O que toda a minha rebeldia queria me mostrar. Eu queria mudar. Eu queria ser feliz. E eu achava que eu podia dominar e mudar o mundo. Quando a gente é novo, a gente acha isso. E depois, quando a mansidão ela foi vindo, eu fiquei meio perdida sem entender direito o que estava acontecendo. E hoje em dia eu entendo. E por conta disso eu já consigo me expor de novo. E conversar com as pessoas. E me sinto alegre de novo, comunicativa. Mas tudo isso aconteceu depois de eu repensar tanta coisa na minha vida. E eu tive um burnout para isso acontecer. E aí eu fui tirando. Tirei pessoas, tirei alunos, tirei uma parte do meu trabalho, mudei, fiz uma transição, tirei amigos, tirei comportamentos que já não estavam mais me servindo, já não me ajudavam mais. Comportamentos que eu sempre tive que
me tiravam muito de perto da pessoa que eu escolho ser. Então, olha pro espelho, tenta se reconhecer. Até um corpo eu tirei de mim, porque eu pesava pelo menos aí uns 15 quilos a mais. Tirei um corpo de mim, coloquei pra lá, porque eu também não me reconhecia. Assim como eu tive que ressignificar as minhas tatuagens, eu ressignifiquei o meu corpo. Eu ressignifiquei o treino, eu ressignifiquei comer certo. Apesar de eu ser personal trainer, eu ressignifiquei porque eu queria ser mansa, então eu não queria mais ser aquela mulher que treinava igual uma louca porque queria ter um shapeaço. Eu passei a entender, opa, peraí, é saúde, é força, é equilíbrio. E o shape ele vem de brinde, é uma consequência. O alvo não é mais isso. O alvo é, eu quero ter constância, disciplina, fazer todos os dias um pouquinho, porque isso me traz uma serenidade no meu dia a dia que antes eu não conseguia enxergar, porque a imaturidade não deixava. E hoje, muito mais madura, eu consigo compreender. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você também tá passando aí pela crise dos 30, tá fazendo transição de carreira, tá passando por um vucu-vucu, você não sabe mais quem você é direito, calma. As coisas vão melhorar se você buscar. Busca autoconhecimento, busca serenidade, busca o que te faz feliz. Tenha clareza do que você quer realmente. Escreve no papel. Se os seus sonhos não batem mais com os sonhos dos teus pais, se a vida que você quer pra você não é a vida que os teus pais querem, tudo bem. Topa o desafio. Topa o desafio de se expor. Peita isso. Eu tenho certeza que vai ser ótimo pra você. Talvez não agora. Talvez agora seja difícil. Meio duro, sabe? Você fala, meu Deus do céu, o que que eu fui fazer? Que eu fui mexer nesse vespeiro. Mas depois você vai se agradecer por ter tido coragem de fazer, de ir lá e meter marcha na vida. Tá certo? Então é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.